Bom, vamos lá, voltando a gravar. Deus Pai, em nome de Jesus, te peço, por favor, me ajude a ler e interpretar e a comentar a sua palavra. Te suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Agora coloquei um reloginho aqui para eu poder me controlar. Eu parei da última vez em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 12. Eu terminei quando o meu filho entrou no meio, né? No finalzinho da leitura. Vamos lá. Então, eu havia comentado antes que o apóstolo Paulo estava dizendo aos coríntios que não era para julgar os de dentro da igreja, né? Não os de fora, e não preferir tomar prejuízo do que ficar brigando com os irmãos, né? No caso de haver alguma disputa, algum desentendimento, né? Aí no verso 12, 1 Coríntios 6,12, ele começou a dizer o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Opa, já começou com um assunto pesado aqui, né? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Então ele estava dizendo o seguinte aqui, né? A gente pode fazer tudo, mas nem tudo é conveniente, né? Ele estava falando comentou sobre alimento, que sobre alimento não tem nenhum problema, né? Mas quando tem a ver com a imoralidade, é complicado, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, antes, no verso um pouco mais acima, estava dizendo sobre que os perversos não herdarão o reino de Deus, né? Então ele estava falando sobre os imorais, os idólatras, adúlteros, homossexuais passivos e ativos, os ladrões, avarentos, alcoólatras, os caluniadores. Os caluniadores estão incluídos nisso aí. Nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus, né? Então ele estava comentando sobre aquilo que você faz, a sua atitude, né? Toda aquela atitude que envolve o seu corpo é meio complicado diante de Deus. Porque olha só, em relação à imoralidade, ele faz um comentário em relação a você se unir com alguém que acabar fazendo uma fornicação, um adultério. Então não pode. Porque o seu corpo é do Espírito Santo de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então vamos lá, verso 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Olha como tem gente que não entende isso, né? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então é assim, nós somos corpo, alma e espírito, né? Se nós somos um espírito com Cristo, o nosso corpo tem que estar alinhado com o que o Senhor nos ensinou, que é estar casado, estar unido a uma mulher. Você se une a uma mulher, anda junto com a mulher, vive com a mulher, né? Ser de uma só mulher, né? Então, se você acaba se unindo a uma pessoa que não tem moral, a profissão da pessoa é isso aí, ou você vive em fornicação, fica pulando de galho em galho, ou adulterando,
É complicado, porque como você pode estar unido a Deus espiritualmente e ficar pulando de galho em galho? Não dá certo. Ó, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem, olha lá o que eu comentei, né? Templo do Espírito Santo, né? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então a questão é que é o seguinte, tem um momento na Bíblia que o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, se não me engano eu já passei por isso, acho que estava em Romanos. A nossa liberdade, a liberdade que nós temos em Deus é de escolher se nós vamos estar com Deus ou se a gente vai virar as costas para Deus. A nossa liberdade está aí, a gente ia escolher entre algo, entre ser de Deus ou não. Ou com Deus, vamos para o céu, ou fora de Deus e nós vamos ser descartados por Deus. Para quem tiver alguma dúvida do que eu estou falando, eu vi essa semana, no início da semana, uma pregação que um pastor estava falando sobre o inferno, né? Então, você não estar perto de Deus, você vai ser descartado por Deus. E ser descartado por Deus é o inferno. Então, você está com Deus ou está longe de Deus e não existe meio termo. Ou é com Ele ou é sem Ele. Tá? Então, por exemplo, como você teve a liberdade de escolher se entregar a Cristo, você tem que se moldar à vontade de Deus, né? Então você escolhe seguir a vontade de Deus. Você tem que se entregar, pedir para Deus te proteger para que você não caia em nenhuma tentação, que Deus coloque no seu coração a vontade de fazer o que é certo, pedir para Deus se livrar de pessoas que queiram se intrometer contigo e que vai ser imoral, porque você não tem a vontade de pecar. É um negócio de propósito, é algo que você tem que desejar. É como aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Deus falou assim para o homem, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era um teste, era só aquele teste. E ele foi lá e desobedeceu, né? Ele recebeu, ele sabia que não devia comer aquilo, ele comeu, ele quebrou o teste, ele errou, ele pisou na bola com Deus. Então, agora que nós somos conhecedores do bem e do mal, do que é certo e o que é errado, nós estávamos condenados por Deus. Todos nós estamos condenados a Deus, nós como pecadores. Então, por isso que Jesus Cristo morreu. Porque como nós decidimos entre o certo e o errado, geralmente o homem vira as costas para Deus, porque o homem acha que sabe muito, né? E o homem acaba decidindo virar as costas para Deus. Então, nós temos a natureza pecaminosa. Então, quando Jesus veio, ele pagou o preço do nosso erro, porque o preço de virar as costas para Deus é muito alto. O preço disso é ser jogado na lata do lixo. A lata do lixo é o inferno. Por isso é meio complicado você chamar alguém de lixo. Você está chamando uma pessoa de maldita, né? E maldito ou desgraçado é alguém que está fora das vontades, da graça de Deus, né? Então tem que tomar muito cuidado para não chamar as pessoas de lixo, não. Porque o lixo é o inferno, né? Então, que o inferno ele foi preparado para Satanás e seus anjos, e os homens que decidiram virar as costas para Deus também vão ser jogados lá.
né? Vão ter o mesmo destino de Satanás, que o Satanás, o diabo, ele não vai ficar te atormentando no inferno, ele vai ser atormentado, e você também, se você for. Então, é o local da ira de Deus. Deus vai jogar lá. Por isso que quando alguém estiver te injuriando, você não deve se querer se vingar. Porque você jogar alguém na mão de Deus é algo muito sério. A pessoa, você fala com uma pessoa e espera que a pessoa se arrependa. Se a pessoa está com Deus, a pessoa vai se arrepender e vai mudar de vida. Se a pessoa não está nem aí, mas a pessoa só vai, por exemplo, ser educado. Mas se a pessoa não for de Deus, a pessoa, no fundo, a pessoa não topou a ideia, entendeu? Então por isso que Deus tem que julgar as pessoas. Porque as pessoas aqui podem até ser educadas, mas a pessoa às vezes não está fazendo de coração. Por isso que a vingança pertence a Deus. Nós não devemos nos vingar, porque Deus conhece o coração de todos. E quando nós vemos aqui que o nosso corpo pertence a Deus, isso envolve uma decisão, né? Uma decisão de seguir, de mudar as suas atitudes. Então, por exemplo, não se entregar em moralidade sexual, como está escrito aqui, né? Então, quando você se entrega a Cristo, o apóstolo Paulo chegou a explicar isso no outro texto que eu já li, que nós decidimos de quem nós vamos ser Senhor, né? Se vamos ser Senhor de Deus, do nosso Deus Criador, ou não. Se você decidir não, se você decidir ser do dinheiro ou ser declaradamente de Satanás, tem gente que cultua o inimigo, o diabo. Se você quiser ser servo de qualquer outra coisa, né? Porque tem gente que se deixa levar pelo dinheiro, né? Então o Deus da pessoa é o dinheiro, por exemplo, né? Então, se você decidiu ser escravo, então você acaba se tornando... Você é livre para decidir ser escravo de Deus. O seu ego tem que ser jogado para baixo. Você tem que ser menos, como disse o João Batista. Ele disse, importa que ele cresça e eu diminua. Então é isso que eu estou querendo dizer. Quando eu digo escravo, é assim, você decide ser servo de Jesus Cristo. Entendeu? Essa é a palavra, ser servo. Você servir a Deus. Você não tem mais vontade própria. É isso que é ser cristão. É você ter a liberdade. Eu acho que agora eu cheguei na conclusão. A conclusão é essa: você decide ser escravo de Deus, você decide ser servo de Deus. A sua liberdade você entrega para Cristo, né? Então, quando Ele morreu por você, você se entregou a Ele, você disse, eu aceito a Jesus. Então você, no dia a dia, se entrega a Cristo, entendendo, compreendendo o que você tem que fazer e entregando seus caminhos para Ele. Então, quem entregou sua vida para Cristo tem que ter uma vida honesta diante de Deus, se unir a uma mulher. Então, não se unir a uma prostituta, por exemplo. Aí não pode, não dá certo, que é imoralidade. Então, como pode você unir o seu corpo com alguém na forma imoral e estar unido espiritualmente a Cristo? Com certeza isso vai entristecer o Espírito Santo e você não vai ter chance. Você vai ser classificado por Deus como hipócrita, né? Tem gente que fala assim, tem gente que fala que salvação nos perde, né? A questão é o seguinte: enquanto nós estamos vivos, nós temos que nos guardar, porque a palavra de Deus também diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, salvo não é assim, eu levantei a mão para Cristo, eu estou salvo. Não. Ser salvo é você
permanecer até o fim, um propósito entregue a Cristo, o tempo está acabando. E quando você morrer, ou se você for arrebatado, até esse momento é o momento que você vai saber se vai ser salvo, né? Então, se você morrer, se estiver bem com Cristo, você vai estar salvo, entendeu? A salvação não é uma coisa que você, eu aceito a Cristo com a tua boca e pronto, não. Esse foi o caso do ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz, ele não teve tempo de se consertar, mas ele admitiu que Jesus era o Cristo, então ele foi salvo assim, né? Mas você está tendo a oportunidade, Deus mandou, por exemplo, batizar, então batize, né? Você tem que obedecer. Então, vocês foram comprados por alto preço, então vocês foram comprados, o texto falando aqui, você foi comprado, você é escravo de Cristo, você é servo de Cristo, foi comprado, entendeu? Você não é dono de si mesmo, tá? Meu tempo acabou aqui. Opa, acabou o tempo. Então, obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor me ajudou a falar para o povo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.